Cumprimentamos a todos os nossos irmãos na gloriosa, bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo e desejando a vós todos força espiritual em primeiro lugar. Também a força natural, pois todas as duas são maravilhosas, especialmente a espiritual. Mas como nós somos carne, osso, sangue, precisamos de uma boa nutrição natural. Verdade? Bons alimentos que realmente nutrem as células do corpo. E às vezes a gente vê tanta coisa sobre nutrição, mas a maior parte da população, ou grande parte, não tem acesso, não tem como ter aquilo como alimento. Mas tem uma forma gloriosa de você ter o seu alimento, embora considerado fraco através dos exames da ciência, eles se fortificarem. É na oração. Peça a Deus para fortificar o alimento. Embora às vezes não tenha tanta proteína naquele alimento que você esteja comendo, ou nós às vezes comemos assim, principalmente os de pouco dinheiro, né? Mas a oração faz isso. Deus vê o seu clamor, então a dosagem certa dos nutrientes que você estiver precisando, aquele alimento ingerido vai produzir no seu corpo. Graças a Deus que Ele nos dá o meio de sermos nutridos naturalmente e espiritualmente. Paulo, escrevendo a carta aos Hebreus, capítulo 13, ele traz a exortação à vida cristã. Tem que haver uma nutrição espiritual. Tem que haver. Para que então você seja fortificado para vencer as investidas do cruel tentador. Então, o alimento natural é necessário, sim, mas ele não pode ser mais valorizado do que o espiritual. Paulo, escrevendo agora no verso 9, ele diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocuparam. Então vejam bem, pode se aplicar aqui, Paulo está falando do alimento puro espiritualmente e também do alimento natural. Deveríamos procurar o alimento puro, aquele melhor que nós encontrássemos, para que então o nosso corpo tivesse todas as proteínas necessárias, os sais minerais, para termos uma vida mais saudável aqui na Terra. Mas no início você percebe que Paulo ele adverte sobre doutrinas. Se você se alimentar de uma doutrina errada, você vai indo até que você não tem mais força para sair deste engano, desta mentira. Doutrinas erradas, várias e estranhas. Agora, o coração dentro do natural, ele deve ter a graça de Deus, que é espiritual. Então, o coração é um centro, né, de distribuição de
nutrientes para o corpo. Então você ingere, compra, prepara e se alimenta. Aquilo é para que as suas células, as nossas células, sejam nutridas daquilo que contém naquele alimento. Por isso é bom que a gente coma frutas, verduras e não acharmos que o único alimento que existe é carne gordurosa. Tem gente que gosta de carne gordurosa. É gostoso, né? Mas lá no Velho Testamento era proibido comer sangue e gordura. Mas no Novo Testamento, os discípulos de Jesus, ali em Atos 15, determinou a respeito de comer carne com sangue, né? Mas que o sangue deveria ser evitado. Mas o sangue é necessário no nosso corpo para levar a cada órgão. Ele é o garçom para nutrir aquele corpo. E aquele sangue tem que estar revestido de tudo aquilo que o nosso corpo precisa. Ele vai circular no corpo e deixar em cada lugar aquela porção diária. Bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocuparam. A preocupação já é um alimento, né, na mente. Não sai dali. A ira, a inveja. Então o que acontece? O coração que se alimenta disso é um coração fraco, é um coração desnutrido da bondade, do amor, da graça de Deus. Mas devemos procurar encher o nosso coração da bondade, da paciência, do amor, da fé verdadeira. Porque estando fortificado, você resiste ao inimigo. Quando você se sente muito fraco, falando naturalmente, você está bem mais susceptível a pegar um vírus, uma bactéria e aquilo se alojar em você. Porque o corpo está desnutrido, o corpo está sem seus soldadinhos, os leucócitos, está sem os soldados de defesa para expulsar a infecção. Assim como às vezes o coração fica fraco para expulsar a maledicência, para expulsar a inveja, para expulsar o ódio, para expulsar a cobiça, para expulsar de você tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Quando você tem algo terrível do sangue ou qualquer órgão do corpo, você não se constrange em expulsá-la de dentro de você. Então você toma antibiótico, você toma anti-inflamatório para ficar livre daquela infecção. Mas espiritualmente vai levando, né? Até o último momento. Mas você sabe qual é o último momento? Não deixe nada em você que seja contrário à palavra. Não deixe nada em você que impede o seu amor fluir, a sua paz fluir, a sua alegria da salvação fluir, o regozijo fluir de você para alegrar os corações. Então, não se deixe envolver por doutrinas várias e estranhas, mas fortifica-se na doutrina dos apóstolos e dos profetas, da qual a principal pedra, a pedra de esquina, é Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então a palavra nos nutre, a palavra nos traz essa fortificação para vencermos o inimigo, para vencermos a prova, vencermos a tentação e prosseguirmos nessa jornada gloriosa. Paulo, escrevendo agora, vamos à primeira carta a Timóteo, no capítulo 4,
ver o que Paulo escreve aqui para nós. Capítulo 4, verso 6. Propondo essas coisas aos ministros, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então vejam bem que a palavra alimenta-se deste pão da vida. O pão da vida sou, disse Jesus. Você se alimenta da palavra de Deus, se alimenta de Cristo. Então você é uma mulher fortificada na graça, é um homem fortificado na graça, uma criança fortificada, um jovem, uma jovem, o pai, a mãe e assim sucessivamente. Você tem recebido esta força de Deus, através do alimento de Deus, que é a palavra da vida eterna. Olha, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E Jesus, ele se colocou como o alimento, não o alimento físico, natural, mas este alimento o qual os filhos de Deus o recebem alegres, felizes. Olha, o alimento é próprio Cristo. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Olha o que Jesus diz no verso 57 do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Ele diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Pronto, a receita está dada. Através do doutor Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, como eu quero me fortificar no natural se não me alimento? É incoerente ou não é? Eu quero chegar a tal lugar, assim, fazer tal coisa, mas você não está nutrido o suficiente para fazer aquela jornada, chegar naquele mercado. Porque Deus é bom e jamais desampara os seus filhos. Então vejam bem, nós precisamos disto em nossas vidas. Precisamos disto em nossos corações, desta convicção, desta certeza de Deus, de que a obediência a ela nutre o nosso espírito, faz com que nos regozijemos, porque existem tais algumas atitudes que levam-nos a nos envergonhar, a sermos tristes, abatidos, buscando acertar. Então, mas dentro do espiritual, de que você se está alimentando? De qual credo? De qual dogma? De qual sistema? Abra os seus olhos, o seu coração para conhecer o pão vivo que desceu do céu, o pão celestial. Agora vejam, para a gente concluir. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então a palavra de Deus não é um alimento só para viver aqui, em 80 anos, 90 anos, 100, mas ela é um substitutivo, ela é renovável. Cada manhã, como Deus renova cada manhã, Ele nos leva também a conhecer este poder, esta graça que nos renova
renova a nossa vida, dá-nos força para que então possamos responder com a palavra, ficar firme na palavra, através da palavra. Quem de mim se alimenta. Olha, estão vendo? Quem de mim se alimenta tem o quê? Vida eterna. Vida eterna, vida gloriosa. Cristo é o pão vivo que desceu dos céus. Cristo é o pão vivo que é oferecido, está à disposição, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim também, quem de mim se alimenta, viverá por mim. A receita está aí. Devo me alimentar de Cristo, da sua palavra, todo dia, toda hora. Saber que você tem alimento fresco, espiritual e natural. Graças a Deus por isto. Graças a Deus por isto. Quem de mim se alimenta. Isso é algo tremendo. Tem a vida eterna. Quem de mim se alimenta tem a vida eterna. Que Deus abençoe, que Deus nos fortifique nesta palavra, assim como Ele nos tem dado diariamente o natural, o espiritual também não pode faltar em nossa vida. Sejam todos fortificados em nome de Jesus Cristo. Amém.